Você apaga a luz, ajeita o travesseiro e tenta encontrar uma posição confortável. O quarto está silencioso. O relógio marca 2h58. Mais uma vez, o sono não vem. A cabeça parece cheia, o corpo cansado, mas o cérebro não desliga. Os pensamentos começam a desfilar. Contas, preocupações, lembranças antigas, planos que não precisam ser feitos agora, mas insistem em aparecer. E quando o corpo finalmente se rende, vem aquela pressão incômoda na bexiga. Lá está você outra vez, andando no escuro até o banheiro, voltando para a cama e sentindo que cada noite parece mais longa do que o dia. Durante muito tempo, disseram que isso é normal depois dos 60. Que acordar de madrugada é coisa da idade. Que a insônia é apenas mais uma das tantas mudanças do envelhecimento. Mas a verdade é que o corpo não foi programado para perder o sono. Ele foi projetado para descansar, reparar e despertar revigorado. Quando isso não acontece, há um sinal de que algo na sua biologia precisa ser relembrado. O corpo sabe dormir, ele apenas esqueceu de como. E é aqui que entra uma das substâncias mais simples e poderosas que existem dentro de nós, a glicina. Pouca gente sabe, mas esse pequeno aminoácido é um dos pilares do sono profundo, da memória e da longevidade. Ele está no seu sangue, nas suas células e em cada reparo que seu corpo faz enquanto você dorme. Só que, com o passar dos anos, a produção natural de glicina começa a cair, e é isso que dá início a um efeito dominó que afeta praticamente todo o organismo. Com menos glicina, o corpo perde a capacidade de desacelerar à noite. O sistema nervoso fica em alerta, o cérebro demora mais a desligar, o coração bate mais rápido e o sono profundo, aquele que repara tecidos e limpa o cérebro, torna-se cada vez mais curto. Não é má sorte, é biologia. E entender isso é o primeiro passo para mudar. Nos próximos minutos, você vai entender o que acontece dentro do seu corpo quando a glicina diminui e como restaurar esse equilíbrio pode transformar completamente a qualidade do seu sono. Nada de remédios, nada de promessas milagrosas. Apenas ciência aplicada de forma simples, acessível e prática. E o mais importante, resultados reais. Pouca gente fala sobre isso, mas o corpo humano é uma máquina que se adapta. Ele tenta compensar tudo. Só que, com o passar das décadas, essa capacidade de compensação começa a falhar. Um dos primeiros sistemas que perde eficiência é o metabolismo de aminoácidos, especialmente chamados não essenciais, como a glicina. Em teoria, o corpo consegue produzi-lo sozinho. Na prática, isso deixa de ser verdade com a idade. O fígado é quem fabrica a maior parte da glicina do corpo. Só que ele precisa de 3 ingredientes para isso: ácido fólico, serina e energia celular. E todos esses elementos diminuem naturalmente após os 50 anos. O resultado é um déficit lento e silencioso. Ninguém sente de imediato, mas os sintomas começam a aparecer. Sono leve, mente acelerada, tensão muscular, cansaço ao acordar, irritabilidade e até lapsos de memória. Essa falta de glicina também afeta o cérebro. Durante o sono, existe um processo chamado faxina neural, uma limpeza feita pelo líquido cérebro-espinhal que remove resíduos tóxicos acumulados nas células nervosas durante o dia. Esse sistema depende da glicina para funcionar. Sem ela, o cérebro fica sobrecarregado e o sono se torna mais fragmentado. É por isso que tanta gente acorda cansada mesmo depois de dormir a noite toda. Mas os efeitos não param aí. A glicina é responsável por equilibrar o sistema nervoso autônomo, o mesmo que controla o coração, a respiração e a bexiga. Quando os níveis estão baixos, o corpo entra num estado de alerta constante, como se estivesse sempre se defendendo. Isso aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, e faz com que até o ato de dormir vire uma batalha interna. O corpo quer descansar, mas o cérebro insiste em ficar acordado. A boa notícia é que dá para restaurar esse equilíbrio. O corpo só precisa que você lhe devolva as ferramentas certas, e a glicina é uma delas. Para entender o poder da glicina, imagine o cérebro como uma cidade viva. Durante o dia, ele está cheio de luzes, carros, ruídos e movimento. À noite, precisa que as ruas esvaziem, que as luzes se apaguem, que o trânsito diminua. Só então os reparos começam. As avenidas neurais são limpas, as memórias são organizadas e o corpo entra em modo de regeneração. A glicina é o mensageiro que dá o sinal de hora de dormir para essa cidade.
Ela atua diretamente nos receptores GABA, os mesmos que os calmantes tentam imitar. Só que, diferente dos medicamentos, a glicina é natural e não cria dependência. Ela reduz a atividade elétrica do cérebro, desacelera o ritmo cardíaco e prepara o corpo para o repouso. É como se abaixasse o volume de uma orquestra que tocou o dia inteiro e agora precisa silenciar. Mas seu papel vai além da mente. A glicina também regula a temperatura corporal, um fator decisivo para o sono profundo. O corpo só entra nas fases mais restauradoras quando a temperatura interna cai cerca de 1 grau. E a glicina ajuda nisso abrindo os vasos sanguíneos periféricos, permitindo que o calor seja liberado pelas extremidades. Por isso, pessoas com níveis adequados de glicina adormecem mais rápido e permanecem dormindo por mais tempo. Há ainda um terceiro efeito, quase desconhecido, mas essencial. A glicina acalma a bexiga. Ela reduz a hiperatividade muscular e os impulsos nervosos que fazem com que muitos idosos precisem levantar várias vezes à noite. Não é mágica, é fisiologia. Um sistema nervoso calmo não desperta o corpo à toa. Dona Helena tem 68 anos, me procurou, dizendo que não dormia direito havia mais de 15 anos. Eu deito e minha cabeça começa a trabalhar, contou. Ela tomava chás, fazia alongamentos até tentar remédios. Dormia 2 ou 3 horas, acordava, levantava-se para ir ao banheiro e só voltava a cochilar perto das 5 da manhã. Ao longo do dia, sentia o corpo pesado, as pernas inchadas e a memória falhando. Parece que estou sempre cansada, doutor. Começamos um protocolo simples. Ajustar o horário das refeições, diminuir o uso de telas à noite e incluir glicina em pó, dissolvida em água morna, cerca de 40 minutos antes de deitar. Em 2 semanas, ela relatou que dormia mais rápido. Na terceira, já não levantava tanto para ir ao banheiro. 1 mês depois, disse algo que resume tudo. Doutor, eu voltei a sonhar. Quando o sono profundo retorna, o corpo inteiro muda. O humor melhora, o raciocínio fica mais claro e até o apetite se regula. O que parece um pequeno detalhe bioquímico, na verdade, é o gatilho que reorganiza o organismo como um todo. O protocolo ideal é simples e seguro. A dose recomendada fica entre 3 e 5 gramas por dia, sempre antes de dormir. Pode ser dissolvida em um copo de água morna ou combinada com leite vegetal. O sabor é levemente adocicado e agradável, o que facilita o consumo. É importante tomar entre 30 e 60 minutos antes de deitar. Esse é o tempo que o corpo leva para absorver e enviar os sinais certos ao cérebro. Mas a glicina não é um remédio isolado. Ela funciona melhor quando faz parte de um ritual noturno coerente. Desligar as luzes fortes, evitar telas, deixar o quarto fresco e escuro e preparar o corpo para o descanso são atitudes que multiplicam os efeitos. Esse é o que eu chamo de ritual dos 5 sentidos, e vou te mostrar como aplicá-lo. O corpo aprende por repetição e sensações. Por isso, transformar a hora de dormir em um ritual concreto é tão poderoso. Comece ajustando a luz. Use lâmpadas âmbar, mais suaves, ou velas. Essa mudança visual envia ao cérebro a mensagem de que o dia acabou. Depois, o som. Reduza ruídos. Coloque uma música lenta, com batidas entre 50 e 60 por minuto, o mesmo ritmo do coração em repouso. O terceiro sentido é o tato. Mantenha o quarto levemente frio, entre 18 e 22 graus. Toque os lençóis. Perceba a textura. Sinta o corpo se acomodando. O quarto sentido é o olfato. Experimente difundir um aroma natural de lavanda ou canela. O cheiro atua diretamente no sistema límbico, a área emocional do cérebro, e facilita o relaxamento. E por fim, o paladar. Beba a glicina morna, saboreando lentamente. Sinta o corpo recebendo o recado. É hora de descansar. Esse ritual não é luxo, é reeducação biológica. Em poucos dias, o corpo começa a associar essas sensações à ideia de sono, e o processo se torna automático. Embora seja possível suplementar, a glicina também pode ser obtida através da alimentação. Alguns alimentos são fontes riquíssimas dessa substância e podem fazer parte da sua rotina de forma simples. O primeiro é o colágeno, presente em carnes com tecido conjuntivo, caldos de ossos e gelatina natural. Quando o colágeno é digerido, libera grandes quantidades de glicina.
Por isso, aquele costume antigo de preparar caldo de ossos ou sopas com carne cozida por horas tem um fundamento científico. É literalmente uma sopa de sono. Outro alimento importante é o peixe, especialmente salmão, sardinha e tilápia. Além das gorduras boas, essas proteínas contêm quantidades significativas de glicina e de outro aminoácido chamado triptofano, que atua em conjunto na produção de serotonina e melatonina. Ovos também são aliados preciosos. A clara é rica em glicina e em arginina, um aminoácido que melhora a circulação e favorece o relaxamento muscular. Comer 2 ovos cozidos ou mexidos no jantar é uma excelente forma de contribuir naturalmente para o sono. As leguminosas, como feijão e lentilha, também participam dessa sinfonia biológica. Elas fornecem precursores que o corpo usa para fabricar glicina. E, por fim, a soja fermentada e alguns tipos de queijos contêm pequenas quantidades desse aminoácido de forma biodisponível. A chave, como sempre, está no equilíbrio. Nenhum alimento isolado faz milagres, mas uma rotina alimentar coerente prepara o corpo para descansar. Vale lembrar que o consumo exagerado de açúcares, cafeína e álcool reduz a produção e a utilização da glicina. O álcool, em especial, interfere no seu metabolismo e pode anular completamente os benefícios da suplementação. Por isso, a recomendação é simples. Quanto mais natural e leve for a última refeição do dia, mais o corpo consegue aproveitar o poder desse aminoácido. Dormir bem não é apenas descansar. É tratar o corpo de dentro para fora. Cada noite de sono profundo funciona como uma sessão de regeneração celular. Durante as fases mais lentas, o cérebro libera hormônios que estimulam o crescimento dos tecidos, fortalecem o sistema imunológico e ajudam na reparação dos músculos. A glicina potencializa esses efeitos, acelerando o processo de restauração e melhorando a comunicação entre as células. Esse efeito é tão forte que, em estudos feitos com idosos, a suplementação de glicina por apenas 3 semanas já melhorou o tempo de reação, o foco e até a memória. Isso porque o sono de qualidade ativa uma região do cérebro chamada hipocampo, responsável por consolidar as lembranças. É ali que as experiências do dia são transformadas em aprendizado. Quando essa etapa é interrompida por despertares noturnos, a mente começa a falhar, e quando ela é restaurada, a vida volta a fluir com clareza. O sono também é um escudo contra o envelhecimento precoce. Durante as horas de repouso, o corpo reduz a inflamação interna, equilibra os hormônios e regula a glicose. Pessoas que dormem bem têm menos risco de desenvolver doenças metabólicas, cardíacas e degenerativas. É por isso que, ao restaurar o sono, muitos pacientes relatam que parecem ter rejuvenescido. E, de certa forma, é verdade. O corpo que dorme é o corpo que se cura. Imagine acordar de manhã e sentir o rosto mais leve, os olhos mais vivos, o corpo mais disposto. Isso não é fantasia. É o resultado direto de um sistema nervoso em harmonia e de um sono que cumpre o papel que a natureza lhe deu. A glicina é uma substância segura e bem estudada. Está presente naturalmente no corpo humano, portanto não há risco de dependência, sedação excessiva ou ressaca matinal. Ainda assim, existem cuidados básicos. Pessoas com problemas renais graves devem consultar o médico antes de suplementar, pois o excesso de aminoácidos pode sobrecarregar a função dos rins. Em caso de uso de antidepressivos ou ansiolíticos, a glicina deve ser introduzida com orientação profissional, já que pode potencializar o efeito calmante de alguns medicamentos. O ideal é começar com doses pequenas, entre 3 e 4 gramas, e observar a resposta do corpo. Alguns relatam leve calor ou sonolência mais rápida nas primeiras noites. Isso é sinal de que o sistema nervoso está se reajustando. Após a segunda semana, o organismo entra em ritmo e o sono começa a se consolidar naturalmente. Não há necessidade de aumentar a dose com o tempo. A constância é o segredo. Outro ponto importante é a qualidade do produto. A glicina em pó pura, sem aditivos, é a forma mais recomendada. Evite fórmulas com corantes, sabores artificiais ou adoçantes químicos, pois podem interferir no metabolismo noturno. Lembre-se, quanto mais simples, melhor o resultado. Dormir bem não muda apenas as noites, muda a vida inteira. Depois dos 60, o sono é o combustível da lucidez e da produtividade. É ele que mantém o raciocínio rápido, a paciência ativa e a coordenação motora afiada.
Muitas pessoas se acostumam com o cansaço, achando que é parte da idade, mas o que realmente as atrapalha é o déficit de sono profundo. A glicina ajuda a corrigir isso, permitindo que o cérebro recupere o ritmo natural de descanso e foco. Imagine uma manhã de trabalho em que você acorda já revigorado. As ideias fluem com mais clareza, as decisões parecem mais simples e até o corpo se movimenta com mais leveza. O que antes exigia esforço agora sai naturalmente. Isso acontece porque o cérebro descansado volta a funcionar no modo ideal. Ele processa melhor, erra menos e reage mais rápido. A produtividade não vem de trabalhar mais, mas de dormir melhor. Além disso, a glicina melhora a tolerância ao estresse. Pessoas que dormem bem têm níveis menores de cortisol, o hormônio que causa ansiedade e irritabilidade. Isso faz toda a diferença em ambientes de trabalho, especialmente para quem ainda coordena tarefas, cuida de outras pessoas ou mantém um pequeno negócio. Dormir bem não é luxo, é ferramenta de performance. E a terceira idade pode, e deve, usá-la a seu favor. O sono muda não apenas o corpo, mas a forma como o mundo te enxerga. Quando alguém volta a dormir bem, o olhar muda. O rosto ganha expressão serena, o tom de voz fica mais calmo e o sorriso volta naturalmente. Familiares, amigos e colegas notam a diferença. Você está mais tranquilo. Parece que rejuvenesceu. Está mais leve. Esses comentários se tornam frequentes e não é coincidência. A glicina, ao restaurar o equilíbrio do sono, também ajuda a regular neurotransmissores ligados ao humor, como serotonina e dopamina. Isso faz com que a pessoa acorde mais otimista, comunicativa e segura. É uma mudança que vem de dentro. Dormir bem devolve ao cérebro a sensação de controle, e isso se reflete no comportamento. Você passa a responder, não reagir. Age com mais clareza, fala com mais calma e transmite confiança. E existe algo ainda mais bonito nisso. Quando um idoso volta a ter energia e serenidade, ele inspira quem está à volta. Torna-se exemplo de vitalidade, prova viva de que envelhecer não é sinônimo de enfraquecer. É a biologia sendo restaurada pela consciência e pelo cuidado. Agora imagine o que muda quando esse novo padrão de sono se consolida. As manhãs deixam de ser pesadas. O café tem outro sabor. O corpo acorda disposto, a mente clara, o humor estável. A vontade de caminhar volta, o prazer nas pequenas coisas reaparece. A glicina, ao reorganizar o sono, devolve algo que muitos achavam perdido, o controle sobre o próprio corpo. E com ele, a alegria de viver. Com o tempo, os benefícios se acumulam. A pressão arterial estabiliza, a memória melhora, o raciocínio volta a ser afiado. As dores diminuem, a imunidade aumenta e o envelhecimento desacelera. Cada noite de sono profundo é como uma injeção invisível de juventude. Você não apenas dorme, você renasce um pouco a cada manhã. E tudo começa com uma decisão simples: cuidar do seu sono como quem cuida do coração, do cérebro e da alma. Porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. Quando o corpo dorme, o coração descansa, o cérebro se limpa e o espírito se aquieta. É nessa pausa que a vida se refaz. Imagine-se daqui a alguns meses. Você acorda antes do despertador, sente o corpo leve e a mente desperta. O espelho devolve um rosto mais sereno. As olheiras sumiram, o olhar está calmo e a pele parece mais viva. Você prepara o café, sente o aroma se espalhar pela casa e percebe algo raro. Está presente no momento. Não há pressa, não há peso. O mundo parece em ritmo com o seu corpo. As pessoas ao seu redor notam. Você parece outro. Tem algo diferente em você. Nem parece cansado. E você sabe exatamente o que mudou. Não foi uma dieta da moda, nem um remédio caro. Foi a reconciliação com o seu próprio corpo. A compreensão de que o sono não é um luxo, é um direito biológico, e que cuidar dele é cuidar da vida. Os dias voltam a ter brilho. O humor melhora, a memória flui, as conversas ganham leveza. A disposição para aprender coisas novas retorna. Você se sente parte do mundo novamente, não como alguém que assiste a vida passar, mas como alguém que a vive plenamente. Tudo isso começou com um gesto simples: devolver à sua biologia o que ela sempre soube fazer: dormir bem. Dormir é um dos maiores presentes que o corpo pode receber.
É o intervalo sagrado em que tudo o que está desalinhado se reorganiza. E a glicina é a chave que reabre essa porta. É o lembrete biológico de que o descanso não é fraqueza, é força. Cada colher de glicina, cada noite de sono restaurador é uma escolha pela vida, pela lucidez, pela alegria. Você não está velho demais para mudar. Seu corpo não te abandonou. Ele apenas precisa ser ouvido novamente. E quando você o escuta, ele responde. A natureza é generosa. Ela guarda em substâncias simples, como a glicina, os segredos mais profundos da saúde. Não há truque, não há milagre. Há apenas o retorno àquilo que sempre funcionou.